E, Luísa, quem era o Clesão? Para além do que a gente vê nas imagens, nas fotos da pessoa que estava lá no 8 de janeiro, por acaso acabou sendo preso e morreu na prisão, mas quem era o Clériston? Meu pai era um homem trabalhador, ele de um bom caráter. Meu pai ele cativava a amizade da criança até o idoso. Inclusive, muitas pessoas que tinham posicionamento à ideologia de esquerda sofreram muito com a morte do meu pai. Até hoje sofrem. E meu pai ele não era uma pessoa radical politicamente, como a maioria das pessoas querem falar. Meu pai era uma pessoa humana. Meu pai era o amor da minha vida. Meu pai era o meu melhor amigo. Ele não merecia ter passado por tudo isso. Ele trabalhava muito. A maioria do tempo que eu tenho 21 anos de idade e os 21 anos de idade que eu só lembro do meu pai trabalhando. Meu pai ele sempre trabalhou para o benefício, para o meu benefício, para eu estudar, para minha irmã estudar, para o melhor. Ele sempre deu do bom e do melhor para nós duas. A gente era tratada como princesas, literalmente. Meu pai me tratava como princesa 02 e a minha irmã como princesa 01. E meu pai ele não merecia ter passado por tudo isso. Ele veio do interior da Bahia, uma ele era uma pessoa muito humilde, ele teve uma infância muito humilde, ele tem 9 irmãos, então a infância do meu pai não foi fácil. É, até o período também de quando eu nasci não era fácil, a gente não tinha condições, não tinha o que comer, e meu pai era muito trabalhador. E ele não merecia ter passado por tudo isso. A minha família não merecia ter vivido isso. Meu pai não merecia morrer dessa forma. É, ele era uma pessoa incrível. Até hoje, muita gente sofre com a ausência dele, além de familiares. Muito amigo sofre, muitas crianças sofrem com a ausência do meu pai. E a forma como ele foi embora, eu não pude despedir do meu pai, eu não pude abraçar meu pai, eu não pude ter a última conversa com meu pai. A minha família sofre até hoje pela forma como ele foi embora. Ele era uma pessoa incrível, assim, não, eu estou falando isso não por ser filha, mas meu pai era muito conhecido aqui em Brasília pela forma como ele tratava as pessoas. Ele fazia serviço voluntário, ele ajudava quem necessitava. E ele tinha um posicionamento dele, sim, ele era uma pessoa conservadora, mas ele não merecia ser preso injustamente, torturado e morto dentro do presídio só por ele ser um conservador. O relato também foi o fato de que você disse que pessoas de esquerda lamentaram muito a morte do seu pai. E isso depõe tanto a favor dessas pessoas, que mesmo sendo de esquerda, né, não colocaram ideologia acima da humanidade, e depõe a favor dele também, porque se gerou esse sentimento nessas pessoas é porque ele cativava isso, né? Ele sendo uma pessoa de direita, é o fazer o bem sem olhar a quem, né? Ele não fazia essas distinções, né? Exatamente. Meu pai, hoje em dia eu faço odontologia, mas no período que meu pai, antes do meu pai ser preso, eu comecei a fazer medicina. E a gente tinha um plano de que quando eu me formasse, eu e minha irmã, a gente se formasse em medicina, a gente ia fazer serviço voluntário. A gente, a gente não tinha ambição de dinheiro, de poder. A gente sempre, eu e minha família, a gente sempre teve ambição de cuidar das pessoas. E uma frase que é muito marcante, que meu pai dizia muito para mim e para minha irmã, era: nós temos que ser voz daqueles que não têm voz. Então a gente tinha que ajudar os vulneráveis, porque a gente veio do pouco, a gente sofreu muito, então a gente sabe o que essas pessoas passam, essas pessoas vulneráveis. E essas pessoas de esquerda, hoje em dia, não levanta, não defendem pautas da esquerda, porque sabe que o 8 de janeiro foi uma armadilha para esses conservadores que foram presos no dia 8 de janeiro, para esses patriotas que foram presos. Então, a morte do meu pai foi uma virada de chave para essas pessoas. É, as pessoas acordaram e viram que o que estão fazendo
com as pessoas da direita, com Bolsonaro, com meu pai, com os patriotas, viram que é uma perseguição política. Não é algo justiceiro, não é justiça que estão fazendo.